Olá, turma, bom dia a todos vocês, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar as nossas explicações referentes ao PET de vocês. Bom, só lembrando a todos vocês que nós já estamos na terceira semana e nesta terceira semana em Geografia vocês irão encontrar como eixo temático as transformações do mundo rural, ou seja, nós iremos parar de falar um pouco sobre o espaço urbano e iremos começar a falar sobre o mundo rural, sobre o espaço rural, o espaço do campo. E como tema, vocês vão encontrar nessa terceira semana as novas territorialidades do campo e, consequentemente, irão observar assuntos como a mecanização do campo e tecnologia, o fenômeno da migração, do êxodo rural e a produção agrícola como um todo, certo? Então, pessoal, falando sobre a terceira semana, iremos falar sobre a dinâmica do espaço rural. Na próxima aula de vocês, eu irei passar, como de costume, explicando todos os temas que foram trabalhados na semana, neste caso, na terceira. Falando das questões, nós vamos encontrar nesta semana um total de 5 questões, certo? Irei explicá-las para vocês aqui agora. Bom, a questão número 1 possui o seguinte enunciado: a inserção de tecnologias e de sistemas mecanizados no âmbito da produção agrícola vem ocasionando profundas transformações no espaço geográfico brasileiro e no mundo. Entre essas transformações, podemos considerar o quê? Então, a partir da introdução das tecnologias no campo, nós vamos encontrar, a partir dessa introdução, algumas transformações que ocorrem no espaço, seja no Brasil ou no mundo, certo? Então, quais são essas modificações, essas transformações que podemos notar ocasionadas pela introdução das máquinas no campo em uma das 4 alternativas da número 1. Então, vocês vão fazer a leitura dessas 4 alternativas que estão na número 1 e assinalar aquela que diz respeito a transformações que foram sentidas, observadas no campo através da introdução da tecnologia. Passando para a questão 2, vocês irão primeiramente fazer a análise de um mapa, certo? Neste mapa nós vamos ter a análise de alguns territórios do Brasil e nisso nós vamos ter dois mapas, o mapa de 1977 e o mapa de 2002. E após observarem este mapa, vocês irão fazer a leitura do seguinte trecho: de grão em grão, transgênico ou não, o cultivo da soja espalhou-se por todas as regiões do Brasil nas últimas 3 décadas. Ocupa hoje uma área 5,5 vezes superior ao território do país Holanda. O Brasil foi entre 2003 e 2004 o maior exportador mundial de soja e vem mantendo a posição de segundo maior produtor apenas atrás dos Estados Unidos. A previsão é de que esta condição de um dos maiores exportadores mundiais de soja volte a ocorrer em breve, no caso a primeira posição, consolidando-se ao longo dos próximos anos. Então, basicamente, a produção de soja ela é muito importante para a economia brasileira. A agricultura como um todo, neste caso não só a soja, ela é responsável por equilibrar a nossa balança comercial, certo? Então é muito importante no PIB do Brasil, ou seja, no Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo aquilo que é produzido em um determinado país ou localidade. Após fazer a leitura do trecho e observar o mapa, vocês irão encontrar o seguinte enunciado: o mapa acima representa o avanço da produção de soja no Brasil entre os anos citados, no caso entre 1977 e 2002. E
cuja principal consequência socioespacial foi. Então, qual foi a principal consequência no espaço territorial brasileiro do avanço da produção de soja? Aí vocês irão fazer a leitura das 4 alternativas e encontrar aquela que é a principal consequência espacial do avanço da produção de soja no Brasil durante este período. Passando para a questão 3, nós vamos encontrar o seguinte enunciado. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando cada um dos itens ao espaço rural ou urbano em que eles se desenvolvem. Lembre-se de que os números podem se repetir, ok? Então, nós vamos ter 5 lacunas para serem completadas na número 3. E vocês vão completar essas lacunas com o número 1 ou o número 2. Ou seja, quando a atividade estiver falando sobre espaço rural, vocês vão colocar número 1. Quando a lacuna estiver falando sobre espaço urbano, vocês vão colocar o número 2, ok? É só fazer a leitura de cada uma dessas frases e colocar se ela é do espaço rural ou se é do espaço urbano, uma vez que o espaço urbano é o espaço das cidades e o espaço rural é o espaço do campo, ok? Passando para o número 4, vocês irão encontrar o seguinte enunciado. No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, sendo uma das mais importantes atividades que impulsionam o crescimento do PIB nacional, como já explicado anteriormente por mim. Neste contexto, o tipo de prática que predomina no Brasil é, então, qual é a prática da agricultura / pecuária que é a mais predominante, que é aquela que domina o nosso Brasil? Aí vocês irão fazer a leitura das 4 alternativas e assinalar aquela alternativa que condiz a prática que é predominante na agropecuária do Brasil, ok? Passando para a 5ª e última questão, nós vamos encontrar o seguinte enunciado. Analise as proposições a seguir sobre os efeitos da modernização do campo e assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, neste caso, vocês irão encontrar um total de 4 frases, ok? E vão assinalar se essas frases são verdadeiras ou são falsas dentro das lacunas. Após assinalar se elas são verdadeiras ou falsas, vocês vão marcar uma das alternativas presentes na número 5, entre a letra A e a letra D, ok? Então, eu vou fazer a leitura destas lacunas, que vocês irão preencher se é verdadeiro ou se é falso, rapidamente. E aí vocês analisam aí e colocam se é verdadeiro ou se é falso no caderno de vocês. A primeira proposição. A modernização do campo impacta o meio ambiente porque possibilita a expansão das atividades agrícolas e, consequentemente, o aumento de áreas desmatadas. Se for verdadeiro, assinala verdadeiro. Se for falso, assinala falso. A número 2. A modernização do campo apresenta apenas pontos positivos, visto que amplia as atividades agropecuárias, aumentando a produtividade e a obtenção de lucros. Se for verdadeiro, coloque em V. Se for falso, coloque o F. A frase número 3 é a seguinte. Com a modernização do campo e a produção mecanizada, os países conseguem ampliar sua balança comercial pelo aumento das exportações e diminuição da necessidade de importar matérias-primas. Se for verdadeiro, coloca a letra V. E se for falso, coloca a letra F. Chegando na 4ª e última frase, encontramos a seguinte. O crescimento das grandes cidades pelo êxodo rural não é consequência direta da mecanização do campo. Se for verdadeiro, coloque a letra V. Se for falso, coloque a letra F. Pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo explicativo sobre a 3ª semana do PET 2 de vocês, referente ao 2º bimestre. Caso encontrem dúvidas, estarei à disposição lá no privado do WhatsApp para responder as dúvidas de vocês. Só lembrando que, na próxima aula, irei enviar aquele vídeo que diz respeito aos temas, aos conceitos trabalhados durante esta semana. Só lembrando que irei também fazer a correção destas semanas.
estou deixando um pouco mais para frente. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero ter contribuído com todos vocês. Tenham todos um ótimo dia e até mais.